Olá a todos, hoje temos mais um episódio aqui do MesaCast SBA e nós vamos tratar hoje dor e cuidados paliativos, qual a importância do anestesiologista. E temos duas convidadas muito importantes. Eu chamo aqui a doutora Cecília Nobre, que é médica anestesiologista da área de atuação em dor da AMB, é fellow do Intervention Pain Practice e é certificada pela International Pain Sonology e tem a certificação americana também de medicina regenerativa. Ela é coordenadora da clínica da dor da Casa de Saúde de São José, aqui no Rio de Janeiro, e é membro do CTT Dor, que é da SBA, que é uma comissão que trata desse aspecto, e coordenadora do núcleo de dor da Sociedade Regional, que é a Sociedade de Anestesia do Estado do Rio de Janeiro. Também temos a nossa outra convidada, que é a doutora Mirlane Cardoso, que é médica anestesiologia, com certificado de atuação em dor e medicina paliativa pela Unicamp AMB, tem especialização em saúde pela IFAM, mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará e também professora associada de farmacologia da Universidade Federal do Amazonas, responsável pelo serviço de terapia e dor e cuidados paliativos pela FECECOM, supervisora do programa de residência em anestesiologia também pela essa mesma instituição, ex-diretora científica e presidente da Associação de Anestesiologia do Estado do Amazonas, a SAIAN, e presidente da Comissão em Treinamento em Medicina Paliativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e é sócia fundadora da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Eu aproveito aqui para convidar vocês a darem um like e nos seguirem no YouTube e no Spotify, onde vamos dar seguimento a essa nossa participação agora. E desde já eu agradeço imensamente a essas duas convidadas ilustres, doutora Mirlane, que vem lá do Amazonas, de Manaus, aqui para o Rio de Janeiro, está na nossa sede aqui da SBA. Convido a falar suas primeiras palavras e depois eu passo para a doutora Cecília. Obrigada. Oi, Cecília, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu acho que eu, como a Cecília, sabemos a importância do que é a gente sempre ter esses encontros e ter visibilidade para falar sobre essas áreas de atuação clínica da nossa especialidade, que é a dor e a medicina paliativa. Então, agradeço o convite e essa visibilidade através dos canais que vão ser divulgados vai ajudar muito a gente a divulgar e a sensibilizar e fazer, às vezes, algumas atualizações, porque é um tema, cuidado paliativo é um tema que vem se renovando em termos de conceitos e em termos de abrangência da assistência e também, mesmo os profissionais da área não têm esse conhecimento. Então, eu acho que esse MesaCast vai ser importante para trazer informações para a população que está interessada no tema, ou porque é paciente, ou porque é familiar, ou porque trabalha numa instituição voltada a isso, e para os colegas também, sócios da SBA e todos os anestesiologistas, porque você imagina que existe um interesse muito grande na especialidade. Acredito que tenham muitos colegas anestesiologistas que, nesse rincão aí, né, do nosso país continental, estejam, talvez, não com habilidades em práticas de cuidados paliativos, mas em ações de cuidados paliativos, e eles mesmos nem sabem que estão fazendo uma assistência paliativa. É legal, e na graduação também, né? Exatamente. Às vezes na medicina, de saber o que é exatamente isso e de outros setores. E, doutora Cecília, por favor, me diga como é que é o seu trabalho. Não, primeiro de tudo, agradecer. Muito bom estar aqui com vocês. Então, se eu pudesse dizer, né, como é o papel do anestesiologista aqui, correlacionando com a dor crônica, claro que existe uma expressão muito grande no paciente no tratamento do câncer, mas a gente tem vários quadros de tratamento de dor crônica em pacientes que não estão sendo submetidos, né, a um tratamento oncológico. Por exemplo, pacientes reumatológicos ou um paciente que sofreu alguma lesão medular, né? Então,
questões neurológicas mesmo. Então, assim, é um acompanhamento bem diversificado, né? Mas o que é bem comum ao anestesiologista que mantém a sua atividade no centro cirúrgico é que ele continua sendo um guardião. Porque o que acontece? Como a dor, né, é algo que pode trazer um sofrimento extremo, tanto para o paciente quanto para o seu familiar, ele começa no desespero a procurar, né, dentro da nossa medicina hoje, né, que tem tantos especialistas e cada um faz uma coisinha, ele começa a se fragmentar. Então, a gente, como anestesiologista, tentando, né, proteger, que a gente protege, né, em sala, quando está anestesiando, a proteção, né, de tudo aquilo que acontece, cuida. O que a gente passa a fazer? A gente tenta integrar esses profissionais todos. Então, muitas vezes, quando a gente faz o atendimento de consultório, que aí é uma visão diferente, né? Faz o atendimento clínico do paciente, com anamnese, exame físico. Muitas vezes a gente faz o exame físico junto com o aparelho de ultrassom, até para a gente adequar a solicitação do exame, né? Quando a gente faz isso, a gente mantém um contato com os outros profissionais que já viram o paciente, e aí a gente tenta fazer um rumo para esse doente, né, ter mais assertividade no seu tratamento. Muito obrigado, doutora Cecília, pelas suas palavras, que muito nos honra aqui. Doutora Mirlane, me diga, eu gostaria que explicasse exatamente o que é a medicina paliativa, como começou, como chegou isso na anestesiologia. Bem, a medicina paliativa, por uma questão de estrutura, se remete a uma associação médica brasileira, mas, na realidade, o que a gente está falando e a medicina solidária que vem desde a década de 60 são os cuidados paliativos, né? E é legal a gente conversar sobre isso, porque eu digo que é uma medicina que está em construção. Porque desde a década de 60, 70, nós tivemos uma evolução histórica nesse conceito, né? Se o cuidado paliativo, no início dos anos 60, ainda com a Cicely Saunders, que é fundadora do movimento Hospice, ele era um cuidado voltado aos pacientes em final de vida, já na década de 90, até pelo reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, que reconheceu isso como uma ciência, destinou a um cuidado voltado para doenças incuráveis, né? Visando a qualidade de vida, com um controle rígido de sintomas e uma abordagem à família. É um conceito novo que nenhum outro tipo de cuidado de abordagem tem, quando o foco do cuidado não é só o paciente, e sim a família. E já em 2002, houve uma nova atualização desse conceito que incorporou, nós deixamos essa palavra de incurabilidade, de doenças incuráveis, né? E esse termo foi trocado por doenças ameaçadoras da vida. Então, o conceito moderno, que a gente costuma denominar de cuidado paliativo, é uma abordagem, não é uma medicina, é uma abordagem que aprimora os cuidados de pacientes que vivenciam uma doença ou qualquer condição que ameace a vida, independente de ela ter ou não curabilidade, de ser ou não reversível e de ser ou não crônica ou aguda. E por que esse conceito foi bem atualizado, né? Quando eu digo que nós estamos em construção, o maior exemplo é o Covid, que nós passamos por esse período. É uma condição que trouxe uma condição de mortalidade elevada, situações agudas que levaram a uma ameaça à condição da vida, né? Então, esse conceito em construção é provável que a gente vá, daqui a pouco, também ter outros conceitos e mais abrangentes, e que também foi adicionado nesse último a questão da população pediátrica, porque a gente associa adulto, não é? É tão comum dor e adulto, e a criança. Quantas crianças nascem com doenças genéticas que são limitadoras da vida e da qualidade de vida, e elas precisam desses cuidados aprimorados. Muito bem. Aí também agora pergunta a doutora Cecília, como é que, assim, nós
como foi feita a residência em anestesiologia, entrou em centro cirúrgico, e depois eu também queria essa resposta da doutora Mirlane, né? Como evoluiu, como foi esse direcionamento para o tratamento da dor, e como é que é isso hoje? É dentro do hospital, tem consultório? Eu gostaria de saber de vocês, doutora Cecília, por favor. Então, vamos falar do momento agora que eu vivo, que é o momento que eu gostaria de viver desde o início, que é trabalhar exclusivamente com paciente com dor crônica. Eu, na verdade, na universidade onde eu estudei, já tinha, né, esse hábito de o ERJ. Uhum. Já tinha, né, essa visão do acompanhamento do paciente de dor crônica. Então, eu entrei na anestesiologia muito porque, na época, era como a gente fazia. Inclusive, a prova era feita dentro da SBA, né? Uhum. Era naquela época, né? Depois é que a gente levava a aprovação para ser validada pela MB. E aí, o que aconteceu? Eu queria fazer exclusivamente o que eu faço hoje, mas tive muita proposta de trabalho em centro cirúrgico e acabei me afastando por 5 anos. Só 5 anos depois do término da minha residência, que eu terminei em 2000, é que eu fui fazer. Então, em 2005, que eu voltei para a UERJ para fazer essa formação. E, ao longo do tempo, trabalhava de forma híbrida, né, sendo uma anestesiologista de dupla personalidade, fazendo anestesia propriamente dita em centro cirúrgico e acompanhando paciente com dor crônica. E só em 2018 que eu consegui mesmo formar serviço, trabalhar exclusivamente no consultório, fazendo o acompanhamento clínico e o acompanhamento, fazendo procedimento de intervenção. E você, Mirlane? Eu digo que a Cecília é uma pessoa feliz. Porque é o que todo anestesiologista, né, busca, né? Mas eu sou meio povo, né? Eu gosto muito de anestesia. Eu gosto muito de dor e de medicina paliativa. Me realizo. Quando você fala anestesia, centro cirúrgico, propriamente. Centro cirúrgico. E até porque eu lido com os residentes, então eu me sinto bem fazendo esse ciclo de centro cirúrgico, perioperatório, ambulatório de dor, medicina acompanhando pacientes e familiares. Então, isso me deixa no nível basal bom, não fica aquele estresse, é contraditório. Eu hoje estou numa maternidade, eu estou fazendo uma analgesia de parto ou uma cesárea para a vida chegar, auxiliar na chegada. E, Sim. Ao mesmo tempo, no dia seguinte, eu estou em uma condução de um paciente em final de vida, auxiliando nessa despedida. Uhum. Então, eu acho que essas duas condições que para alguns colegas pode parecer um pouco difícil, pessoalmente, né? Você vê, interessante isso, Mirlane. E eu consigo ver o olhar nos dois lados e me sinto uma profissional, vamos dizer assim, que me realizo nessas duas condições. Certo. Eu te perguntaria, assim, de alguma maneira para você compensa um pouco na tua sensibilidade? Exato. É fazer dar a vida numa cesárea e de alguma maneira acompanhar com dor um paciente mais sofrido. A Cecília, eu acho que ela deve vivenciar isso. A maioria das pessoas com o olhar acham que lidar com paciente crônico, porque o paciente crônico é aquele mal-humorado, com dor, que já chega com uma carga de medicamentos, de tratamentos que não deram certo. Então, eles te botam uma esperança. E quando você conduz e você tem essa modulação e você consegue tirar dele um sintoma que é desconfortável, que está comprometendo o dia a dia, a rotina dele, Sim. Nossa, não é coisa boa. Coisa boa. Muito boa. A gente se sente muito prazer, bem. Né? É tipo assim, a missão. Ok, não é? É aquela palavrinha japonesa, ikigai. Né? Isso. Então, e eu acho que é exatamente isso que ela falou. E eu vou dizer mais. Mesmo que não seja eu que tenha feito o diagnóstico, não seja eu que vá fazer a intervenção naquele paciente, eu me sinto parte disso. Então, eu acho que é uma coisa, né, nesse mundo que a gente está vivendo, que todo mundo quer fazer tudo e, de repente, quer ter um holofote, quer ter...
Eu acho que quando você faz a sua formação de uma forma adequada, né? E você consegue contribuir direta ou indiretamente, porque nós todos somos médicos, né? Então, o que a gente quer? A gente quer cuidar, a gente quer ajudar. Então, nesse ponto, você participou, você cumpriu o seu papel, você direcionou. É aquela coisa do início que eu falei, você é um guardião. Então, você tem que tentar direcionar aquela pessoa para aquilo, né? Que ela possa encontrar, porque nem tudo a gente vai conseguir resolver, mas que aquilo possa, aquilo que ela mencionou, aliviar o sofrimento. Muito bem, Cecília. E Milane, assim, a formação exatamente também do médico da medicina paliativa, como é que é? Vamos pegando o gancho da Cecília, eu vou falar por mim, né, Cecília? Então, a minha formação, eu fiz Unicamp e lá, ainda com a doutora Mauri, a gente teve essa semente plantada com relação à questão do tratamento da dor de pacientes crônicos. E isso já auxilia. Eu acho que o anestesiologista, e agora quando ela comentou, acho que tem tudo a ver o conceito etimológico da palavra pallium com a nossa atividade. Várias vezes ela falou do cuidado, a abraçar. E pallium é exatamente isso, é um manto de proteção. Então, o anestesiologista, simbolicamente, ele é esse manto. É verdade. Não é verdade? E aí, voltei para Manaus, né? Porque eu sou amazonense raiz, caprichosa, do boi caprichoso. E eu tinha muita vontade de voltar, apesar de ter tido alguns convites, voltar para Manaus, porque eu queria essa vida acadêmica. Eu queria essa coisa de responsabilidade social, voltar para a minha universidade. Isso é muito bom, importante. Logo que eu voltei, fui fazer... entrei na disciplina de farmacologia, eu gosto de ciência básica, fiz formação acadêmica nessa área. Na área de dor e inflamação, estudei a parte realmente básica, de bancada, imunohistoquímica, lâmina, tudo. E a dor me levou ao cuidado paliativo, né? Porque nós fomos das primeiras turmas que certificaram em dor, que foi em 99, e quando eu voltei para Manaus, eu recebi o convite da Fundação SECOM, que é um centro de referência no tratamento do câncer para toda a Amazônia Ocidental, e criei lá, a modelo do que nós tínhamos na Unicamp, um serviço de dor. E depois, esse serviço de dor, em 97, deu origem ao serviço de cuidados paliativos. Né? Entendendo, e essa é uma rotina muito, muito vivenciada, a dor como um cuidado paliativo especializado, levando a essa abrangência, a esse serviço mais guarda-chuva, né? Isso é muito interessante, esse tipo de migração de um centro cirúrgico, né? Uma especialidade que se inicia na sua formação eminentemente dentro de sala de cirurgia, para esse outro cuidado, que, na verdade, ela é bem centrada no paciente, né? Então, essa é a medicina que hoje a gente pensa no que o paciente precisa. E nós, anestesiologistas, também estamos juntos nesse caminho, né? Agora, vamos entrar um pouquinho mais assim, no dia a dia, né? Porque a gente já entendeu a especialidade e essa área de atuação. No dia a dia, doutora Cecília, vai chegar um paciente, como ele chega até você, como vai sendo direcionado, é ambulatório, como que é no hospital, e como é essa relação com o time que também está assistindo. Pode falar um pouquinho para que eles entender como é o dia a dia, né? Como é que eu chego até você? Então, assim, quando você vai passar a trabalhar com um paciente de dor crônica, né, em geral você tem um hospital onde você faz parte daquele atendimento, até porque hoje, por conta da acreditação hospitalar, os hospitais, né, vão ter algum serviço, né, alguma coisa que tenha ali mostrando que tem avaliação constante, né, e que existe esse acionamento de um time específico para esse paciente. E tem o seu consultório. Então, o paciente, às vezes, vem de demanda espontânea ou vem indicado por um colega. Então, você vai fazer uma avaliação clínica
com anamnese. Uma colega de várias especialidades? Diferentes especialidades. Às vezes até um colega que também trata dor crônica. Porque dentro da dor crônica, às vezes tem aqueles que gostam de tratar basicamente, né, com o atendimento clínico, que é farmacológico, e estratégias não farmacológicas, mas sem a intervenção, sem fazer bloqueio, infiltração, né, e outros procedimentos mais avançados. Então, às vezes, um próprio colega quer dividir, porque é um paciente que é bem complexo, né? Ou um colega de uma outra especialidade. Então, você pode fazer o primeiro atendimento desse doente dentro do hospital, porque ele foi internado, né? E ficou lá por um manejo de opioide, que, inclusive, para a gente que é anestesiologista, é uma coisa que a gente tem, né? Essa expertise, né? Então, é uma coisa... A gente navegar, fazer a rotação entre os opioides é uma coisa que é mais tranquila para a gente. Então, ou você vê esse paciente que está internado, né, no hospital, ou então esse paciente vai ser avaliado no seu consultório. E a medicina paliativa, como é que chega e exatamente como é que é a atuação direta com o paciente, que não necessariamente dor, né? Como é que funciona isso? As outras profissões, inclusive, né, que tem fisioterapia, toda essa relação. Sim. Eu digo, as pessoas que fazem cuidados paliativos, eles sempre fazem referência que ninguém trata paciente como equipe. A gente precisa de outros profissionais, porque a gente trata o ser biográfico, não é? Não tratamos a doença, tratamos o ser biográfico em todas as suas dimensões, espiritual, emocional, social. Então, a gente não consegue mesmo porque a gente não tem formação para isso. Os pacientes em cuidados paliativos, eles normalmente vivenciam uma doença que está, em algum momento, em um tratamento que a gente chama de modificador de doença, ou seja, uma quimioterapia ou mesmo uma terapia hipoglicemiante, porque o paciente, é interessante a gente chamar a atenção sobre isso, o paciente portador de diabetes mellitus é um paciente paliativo. O paciente que tem uma doença genética, uma doença cardíaca, uma miocardiopatia importante, renal crônico, todos são pacientes paliativos. Porque o que eles têm em comum? Uma doença que ameaça a vida. E que ela, em algum momento, ela pode se tornar limítrofe. E o paciente pode evoluir para um sofrimento, para uma terminalidade. Mas também ela pode recuperar daquela condição clínica, por isso que, abre um parêntese, cuidado paliativo não é negar tratamento, não é deixar de fazer exame, não é deixar de tratar. Isso é bom, esse conceito é excelente. Porque o paciente ele evolui com uma pneumonia, ele precisa de um suporte ventilatório. Ele não vai para a UTI para fazer esse suporte ventilatório e fazer o suporte de antibioterapia e depois sair e ir para uma unidade que não precisa daqueles cuidados intensos. Então, o cuidado paliativo ele tem essa interface. Então, esses profissionais, através deles, eles são encaminhados, porque o cuidado paliativo, como exige essa equipe, o consultório, se não for uma clínica, você vai ter isso no serviço público. Né? E eu digo sempre que o meu plano de saúde chama-se SUS. Eu trabalho numa instituição do SUS. E lá eu tenho todos esses profissionais. Então, o corpo clínico encaminha e o nosso principal papel é avaliar a elegibilidade desse paciente. E em qual modalidade, quando eu digo elegibilidade, é se ele há necessidade de um cuidado paliativo, não exclusivo, que a gente fala, mas associado, porque o cuidado paliativo ele é bem precoce, né? Às vezes a gente não consegue chegar a esse ponto, mas a orientação é que seja o mais precoce possível. E vai destinar a modalidade de atendimento dele. Se é um paciente demenciado, que tem uma doença, um Alzheimer, que tem o plano de cuidado dele deve ser direcionado para um atendimento domiciliar. Se é um paciente oncológico, ele está em vias, está fazendo quimioterapia, está sendo, vamos dizer assim, sofrendo com a citotoxicidade desses antineoplásicos, com dor, com neuropatia, ele pode ser atendido intra-hospitalar. Ou, se ele está numa fase mais remanescente, ou é um paciente com uma neuropatia diabética,
ou é um paciente, uma criança neurológica, ele pode ser atendido numa unidade ambulatorial. Então, existem essas diferentes unidades de atendimento. Agora, a gente abre um parêntese que todos esses pacientes que a gente acabou de falar, em algum momento, né, Cecília, ele pode precisar de uma intervenção cirúrgica para fazer uma endoscopia, para avaliar passagem de sonda para alimentação. Aí encontra o anestesista lá. O anestesista lá. Ele vai para uma limpeza de escara, ele vai para uma GTT, uma gastrostomia para alimentação. Então, o anestesista, ele está presente nesses fazer momentos. Um bloqueio, né, que Cecília, que você faz muito, né? Sim. Aí não é uma dor refratária. Não é você, apesar que você está direcionada para a medicina paliativa, vai para Cecília. Sim, essa é a interação entre vocês duas. Isso é intenso, né? Então a gente vê o acompanhamento e é isso. Esse cuidado, né? Ele é por toda a vida, enquanto viver, né? Então, são diferentes profissionais, né? Momentos diferentes. Então, não tem como, né? São complementares e formamos rede. Essa palavra é muito isso, legal. Rede, interface. Isso daí, inclusive, você falou no SUS, é excelente. Eu fico muito feliz de saber que tem esse suporte no SUS, né? Sim. E assim, na verdade, todos os hospitais, né? E até a formação durante a graduação também, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante, né? Então, a gente tenta isso, né? Na área da residência, na área da graduação também, tentar melhorar isso, né? Porque as pessoas conhecendo, né, vão aprendendo e vão cuidando melhor do paciente. É importante. Assim como a Cecília falou, que durante a graduação, ela sentiu essa... houve a química, né? E comigo da mesma forma. Eu me lembro que nós éramos 10 residentes, mas a única que gostava dessa parte de dor era eu. E às vezes a gente trocava escala para eu ir para a dor e eles irem para a minha sala, né, no caso. E é por isso, Cecília, que a gente que trabalha com a formação e sabe que o problema tanto da dor como da medicina paliativa, do cuidado paliativo, é educação, é formação, é graduação. Sem essas informações, a residência da Fundação SECOM, a gente já, por uma prerrogativa, já botou obrigatório desde do R1 o serviço de dor e o acompanhamento muito bom. Do serviço de cuidado paliativo. É importante. E eu vou te dar o depoimento de um residente, um R2 que passou esse mês passado. Ele falou: doutor, é totalmente diferente quando a gente passa aqui, a gente entende melhor a nossa postura e o nosso cuidado com relação a dose de opioide, fazer resgate dessa dose, para rodízio, para fazer intratecal ou peridural, e o olhar humanizado sobre esse paciente, né? Então, isso já contribui nessa formação dele, que são alguns profissionais que terminam indo para o mercado de trabalho diferenciados com essa visão. Não em qualificação, mas com essa visão, que, para a gente, é diferente. Você está vendo aqui eu e a Cecília falando sobre situações crônicas, mas rindo, felizes, porque a gente tem prazer no que a gente faz. Não, isso é muito importante, né? A gente saber que, anestesiologista, sobre os médicos, vocês estão vendo aqui, são 3 anos de formação, depois da Faculdade de Medicina, mais 3 anos, e depois para toda essa especialização e para ter a certificação em dor, né? E nós trabalhamos em diversas instituições, estabelecimentos assistenciais de saúde, desde o consultório, até na gestão também, né? Isso é muito importante, você influenciar e você estar presente nas comunidades. Eu imagino que isso daí é muito também frequente, né? Então, agora vamos perguntar, Cecília, Cecília, no prático, você tem... como que é você pega um paciente com uma determinada doença que tem uma manifestação, um sintoma muito forte de dor. Como é que é esse passo a passo, assim, um hipotético, até chegar desde a medicação, até avaliação, até bloqueios e até intervenção mesmo? Como é que é isso?
Vamos pensar assim, num paciente que não tenha sido investigado ainda, Isso. né? Então, o paciente vem com uma queixa, por exemplo, de lombalgia, né? Você vai fazer perfeito. aquela história que é assim, todo mundo, né, passa no consultório, vai ter em algum momento paciente Algum momento na vida tem, né? E aí, o que acontece? Você vai fazer sua anamnese, seu exame físico, você vai solicitar os exames para poder esclarecer aquilo que o seu exame físico, né, na tua ponderação clínica. E aí como é que você vai medicar esse paciente, né? Você vai usar diferentes medicações, que é o tratamento multimodal, na verdade, né? Usar medicações diferentes de acordo com o que o paciente te diz e aquilo que você encontra, né? Qual o tipo de dor, você vai selecionar e vai ver a intensidade dessa dor. E como que você vai direcionar isso naquele dia do paciente, né? E de acordo com a atividade que ele faz. E aí você vai ter que marcar uma consulta para ele retornar, para ele te trazer os exames, ele vai te dar o feedback durante aquela semana, seja, né, por WhatsApp, ligando e tal, para te dizer sobre as medicações, porque as medicações às vezes têm efeitos colaterais, isso tudo você tem que explicar, então você tem que fazer uma educação meio, né, em dor, para o paciente aprender a cuidar daquilo que ele tem, que é o autogerenciamento, para trazer autoeficácia e o paciente recuperar a autonomia. E aí, dependendo do caso, se aquela estratégia farmacológica for insuficiente ou ele tiver muito efeito colateral, né, com um diagnóstico, vamos supor que seja mais simples, por exemplo, você vai tratar aí com ele se há necessidade ou não de fazer uma intervenção, que é uma infiltração, um bloqueio, né, ou algo um pouco mais adiante. E aí, dependendo, você vai escolher qual medicação você vai usar ou produto biológico, que é o que a gente faz a pesquisa na fisiatria, né, no setor de fisiatria lá na UERJ, que é o tratamento de algumas doenças com uso de produtos que são do próprio paciente, que é a área de pesquisa, assim, que agora eu entrei, né? Então, mais um papel para o anestesiologista. É isso aí, mais um papel para o anestesiologista. E você, me diga, como é que é assim, então, seu dia a dia lá? Você está no hospital, como é que recebe olha, esse paciente para a medicina paliativa? Como é que é isso? Esse paciente, como eu comentei anteriormente, ele pode chegar em diferentes estágios, né? E a gente classificar aquele paciente com os sintomas mais desconfortantes. E eu digo que a nossa especialidade tem um trunfo importante na mão, que nós conseguimos tratar, ou somos habilitados a tratar o sintoma que mais leva o paciente a procurar assistência médica, que é a dor. Não é? Então, se os sintomas dele, além da dor, como dispneia, às vezes uma caquexia, né? Náusea por efeito por citotoxicidade desses quimioterápicos, você, através de protocolos, porque anteriormente havia, não sei se a Cecília lembra isso, essa frase era muito comum: medicina paliativa é feita de princípios e não de protocolos, né? E hoje a gente vê que é uma medicina que tem muitos protocolos, porque são vários sintomas, várias condições que são agregadas a esse cenário, e esses protocolos são feitos, né? Muito com base na Europa, né? Eles estão à frente da gente nessa relação. E aí você, por instrumentos de avaliação, você não vai avaliar um sintoma, você vai avaliar dor, todos os sintomas que estão sendo desconfortáveis naquele paciente. E vai inserir exatamente essa terapia medicamentosa, isso tudo a nível ambulatorial, né, no serviço de referência ou no consultório. E o mais importante é conversar e tentar, com essa investigação, saber, através dessa biografia, o que é importante para esse paciente, o que a gente chama de o que é sagrado para ele, junto com a família, porque é baseado nas prerrogativas dele, no que ele acha importante, é que nós vamos fazer um plano de cuidados, né? Tem um paciente, e a gente lida muito com paciente indígena, de origem indígena, na fundação, que você não vai trazer esse paciente, até por causa da interculturalidade, e propor, numa situação de um
câncer de cabeça e pescoço ou esôfago, uma gastrostomia. Eles não vão aceitar. Né? Então, mas se fosse para um outro paciente de uma outra etnia, de uma outra origem, e isso seria plausível, principalmente se a família estivesse próximo, porque existe uma condição muito vivenciada, uma preocupação muito grande com a alimentação. Alimentação? Paciente. O paciente está sofrendo com vários sintomas, mas ele não está se alimentando. É uma preocupação muito grande, né? Mas ele não está se alimentando, doutora. Aí é educação. Olha, as calorias dele na condição de funcionalidade, deitado, eu até brinco assim, ele não vai correr a São Silvestre. Então, ele não precisa de toda essa ingesta, de tudo. E vou conversando. E isso tudo chama atenção para uma habilidade importante que o médico, o anestesiologista, que ele precisa usar, e às vezes usa no centro cirúrgico, ou pelo menos estimula, e aí eu vou já concluir meu raciocínio. E a Cecília também é de explicar, ela falou, nós educamos o paciente, e nós educamos o paciente e a família. Que é a comunicação, você tem habilidade de comunicação. Mas aí eu te pergunto, Milane, e aí, como é que é o link, por exemplo, com outras áreas, como psiquiatria, psicologia, como é que é essa relação, eles entram junto, como é que é isso? Sim, existe, no ambulatório de dor, eu vou te falar do que acontece lá no nosso serviço. Todos os pacientes de primeira vez que são encaminhados pelo corpo clínico, eles passam primeiro por uma avaliação com o psicólogo, né? E quando ele já vem para a gente, para mim, no caso, é no mesmo dia, ele passa primeiro com o psicólogo e depois a gente troca, faz um feedback e aí eles vêm comigo. E aí a gente avalia todos esses sintomas e a dor como é um dos principais, porque é difícil a gente receber um paciente que, por indicação de dispneia, ele vai indicado porque está com dor. E ele não está. Falta de ar. Falta de ar, isso. Muito bem lembrado. E aí a gente consegue identificar tudo isso e, à medida do possível, a gente já vai colocando a enfermagem, se ele veio por falta de ar e ele está dependente de oxigênio, aí a fisioterapeuta já entra e já é agendado visita domiciliar com esses profissionais, exatamente porque ele está com restrição, a funcionalidade dele compromete a vinda dele no ambulatório. Então, existe, é dinâmico. Essa introdução. Vocês atuam mais em home care ou... Assistência domiciliar. Tem uma diferença aí importante. Que é isso? Quando a gente... Sendo uma das modalidades do atendimento, inclusive muito de braços ligados com assistência básica, é assistência domiciliar, onde você... É como se fosse uma deshospitalização. Você tira o paciente e, naquele momento, que é o melhor local para ele ser atendido, você é considerado como se fosse uma enfermaria. Inclusive, do ponto de vista legal, há uma responsabilidade da direção clínica com a equipe que visita. Muito interessante isso, né? Porque... E aí tem todo esse suporte. Nesse momento da consulta, essa primeira, a gente precisa falar sobre a doença, sobre a evolução e sobre o prognóstico para a gente poder traçar esse plano de cuidados. Se vai ser um plano de cuidados precoce, vai ser avançado. Tem pacientes que chegam já com uma sobrevida curta. E aí, eu quero fazer esse link, a Cecília pode lembrar de quando... Tu ainda vai para o centro cirúrgico, Cecília, ou não? Vou quando eu faço o procedimento. Eu não anestesio mais, mas tem as minhas amigas que anestesiam para o procedimento que eu faço. Olha que luxo, luxo. 2 anestesistas. Gente. Olha, deixou de ser procedimento de meios e passou para ser fins. Para ser fim, né? Trocou de posição, né? Mas eu acho que elas gostam de mim, elas não implicam comigo. Você prepara bem seus porque pacientes. Eu combino bem os horários, eu faço tudo direitinho. Eu acho que isso é importante. Depois eu só Fala, claro. É importante para esclarecer o nosso público, né, que o fato de você fazer um bloqueio, quer dizer, fazer uma injeção
para um feixe nervoso, assim, para poder aliviar uma determinada dor. E esse procedimento, quem está fazendo o procedimento, ele não pode estar preocupado com outras coisas do paciente. Então, precisa de um outro anestesista. Na verdade, isso é um conceito muito importante que não vale não só para... É para tudo. Quem está fazendo o procedimento, por exemplo, um endoscopista que está fazendo uma colonoscopia, ele tem que, para cuidar do paciente que está com sedação e tudo, precisa de um outro médico, um outro profissional vigilante, né? Que vai estar vendo a oxigenação, vai estar vendo a pressão. Tudo isso é muito importante. Então, você lá está fazendo lá o bloqueio com ultrassom, tudo tem que ter uma atenção muito grande. Alguns, às vezes, são vários alvos e guiado por raio-x. Né? Então, assim... o tempo. Totalmente diferente, não estou nem perto da cabeceira do paciente, estou longe, estou de demorado, costas para aquilo. E demorado. E o paciente ele precisa de uma sedação, um para conforto, tolerar aquela posição. Para tolerar aquela posição e aquele período, porque às vezes são horas, né? Sim. Dependendo do que for. Menina, voltando só um pouquinho aqui, então você me falou uma coisa muito importante, que é na atenção também, essa relação com a atenção primária, então, né? Então, tem todo Tem. Como é que é essa relação com o médico, com a medicina de atenção primária? Também até para vocês duas. Porque é um segmento, uma continuidade do cuidado, né? Na realidade, essas nossas duas áreas de atuação clínica, que é dor crônica, o tratamento da dor e a medicina, o cuidado paliativo, eles têm entrada tanto na atenção básica, média complexidade e alta complexidade. O que ela provavelmente está fazendo lá no hospital é alta complexidade, é uma referência. Sim. Mas é aquilo que a gente volta. O paciente com lombalgia, o paciente neuropata, ele vai lá na UPA, ele vai no atendimento. Então, é uma situação que identificada pelo Sistema Único de Saúde, e existem programas voltados. Então, antes de eu queria falar sobre uma condição de notícia ruim, eu dou uma boa notícia, já que você perguntou sobre isso, que agora, em maio, né, aconteceu o sonho de todo médico paliativista, que foram as políticas, foi registrada a portaria, as políticas públicas voltadas para o cuidado paliativo no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, os pacientes que são assistidos pelo SUS passam a ter direito a essa medicina, a essa assistência. Né? E a política ela está muito bem, vamos dizer assim, estruturada no sentido porque ela foi embasada por profissionais que estão ali no dia a dia e reconhecem a deficiência de equipes treinadas. Então, uma das coisas é criar equipes matriciais e equipes assistenciais. Isso nós temos um papel aqui da Sociedade Brasileira de Anestesiologia muito importante. Estamos discutindo isso, inclusive, sobre as políticas públicas da formação, tanto de residência médica, como centro de ensino e treinamento de dor, né, Cecília? Aqui a gente está aqui na sociedade, isso é muito importante, porque a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, muitos não sabem, nós formamos, educamos e certificamos, junto com a MB e CFM, a prática, né, da anestesiologia. Então, nós temos essa importante missão, né, além de representar os anestesiologistas. Relevante. Então, isso é muito importante, porque uma resolução dessa nos obriga, inclusive, assim, moralmente, a estar presente e desenvolver isso. Bom, eu acho que o nosso público já teve uma noção muito importante do que desse papel do anestesiologista fora do centro cirúrgico. Fora do centro cirúrgico, né? E que conversa com o paciente, põe a mão no paciente, com ele acordado, não é? Então, assim, assim, a gente, infelizmente, nós não temos mais tempo. Vocês vão voltar aqui, certamente, espero, no futuro, para conversar, inclusive, com outros profissionais de áreas afins, né, que também neurologistas, né, que também trabalham com vocês e até de outras profissões. Mas, eu queria já, encaminhando para o final, que vocês falassem
sobre o que vocês acharam mais importante, qual é o recado que vocês querem dar para a população. Você, que inclusive numa área muito distante daqui do Sudeste, né, que é o norte do país, que eu gosto muito, e a SAIAN, a sociedade é muito ativa, né? Sim. Eu acho muito importante isso, que você também fale. Então, começa por você, as suas palavras. Bem, não pode deixar de ser agradecimento, né? Agradecimento pela oportunidade de mostrar para a minha sociedade, eu acho que a Cecília também, o nosso protagonismo enquanto especialidade nas nossas áreas de atuação clínica. E fazer um convite para os colegas que já têm uma formação especializada em anestesiologia, que se eles fizerem uma vivência do seu dia a dia, vocês vão perceber que vocês já fazem medicina paliativa, cuidado paliativo. E só falta agora buscar essas habilidades e competências. Então, na realidade, o que eu quero deixar aqui é um convite, porque quando nós fomos um dos pioneiros e o maior número de colegas habilitados da primeira turma foi de anestesiologista. Hoje, essa não é mais a realidade. Então, eu desejo muito, e a sociedade também, a SBA, possa se sensibilizar para que a gente não perca esse protagonismo, né? Que são, qual é a especialidade que tem uma atividade de meios e passa a ter uma atividade de fins com o tratamento da dor e com os cuidados paliativos, mostrando que o anestesista, sim, sabe e pode trabalhar dentro de uma equipe. Muito obrigado. Doutora Cecília, suas palavras. Eu gostaria de agradecer. Também deixo o convite, deixo inclusive a possibilidade da gente voltar e esclarecer mais alguma coisa, né? Que assim como aquele conceito de dor total da Cecily Saunders, aqui indo para o início do que ela falou, né? Que tem a vivência, a experiência do que a pessoa sentiu, viveu, né? Questões culturais e espirituais envolvidas. Toda a nossa participação no nosso trabalho, no nosso propósito, tem que ser total. Então, a gente se disponibiliza aqui, né, dentro da sociedade, para qualquer dúvida e um retorno, se eles quiserem um maior esclarecimento. Claro. Obrigada. É só dar bastante like, Esse né? aqui foi é só dar bastante like. Isso é importante, compartilhe, né? Eu agradeço imensamente, novamente, vocês aqui, que vieram, doutora Cecília, doutora Mirlane, veio de longe, está participando, mas agradeço você também, nosso ouvinte e nosso espectador, né, tanto no YouTube quanto no Spotify, e que está nos ouvindo e conhecendo um pouco da nossa especialidade, que não é só dentro do centro cirúrgico. Eu estimulo vocês a compartilharem esse vídeo com toda a família, amigos e aqueles que vocês conhecem que possam se beneficiar dessa modalidade, tanto o tratamento da dor aguda, dor crônica, como de cuidados paliativos, que vocês entenderam aqui. Então, eu agradeço imensamente essa atenção de vocês. Compartilhem, põem um dedinho no like lá e se inscrevam no nosso canal do Web SBA no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e até o próximo episódio.